Foi o Montônio. Boa noite. Já foi logo o primeiro a entrar aí. Como é que estão as coisas por aí? Como é que estão as coisas? Amém. Patrick, boa noite. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Vou começar daqui a pouquinho. Esperar a galera chegar. Os pecadores remidos
Vamos ver o que Deus tem pra gente hoje, né? Que a mensagem possa falar, né? Aos corações. Boa noite, Mantaninha. Deus abençoe. Que a palavra possa falar. Puder já ir compartilhando a nossa live para a gente começar daqui a pouquinho. Eu coloquei aqui no grupo da igreja e alguns outros lugares. Jonas, seja bem-vindo. Boa noite, Jonas. Deus abençoe, meu irmão. Vamos começar daqui a pouquinho. 8h10 a gente está começando. Como é que vocês estão no meio dessa... Vou baixar um pouquinho aqui. Como é que vocês estão no meio dessa pandemia? Que eu vi que aí no Rio de Janeiro chegou, né, o pico da doença, né? Tô sabendo de muitos casos de pessoas que estão ficando doentes agora, né? Como é que tá aí no Rio de Janeiro? Como é que estão as coisas por aí? Não, é verdade, Patrick. Muita imprecisão, né? Ninguém sabe o que informar, o que fazer, como é que estão as coisas. Não, realmente, isso que é o pior, né? Parece que não tem um planejamento, né? Bem complicado. Aquele negócio, ficar em casa não é o bastante, né? Bem-vinda, tia Sueli. Seja bem-vinda. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa live. 8h10 a gente está começando. E como é que tá aí em São Paulo? Como é que tá essa pandemia aí em São Paulo? Vi pelo noticiário que a gente está em São Paulo no pico, né? Ou passando do pico já.
É verdade, Patrick, tem que se cuidar mesmo. Muita pessoa tá pegando por aí mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro, em outros estados também. A coisa não tá fácil não. A gente tem que se cuidar mesmo. Dez mortes aí na Vila da Penha, rapaz. Realmente complicado. Se cuida aí. Mas nós confiamos no Senhor, né? Confiar para que Ele possa nos proteger e continuar, né? Senão a gente fica com muito medo e a gente fica paranoico também. Tem que tomar cuidado com isso. Já vai começar daqui a pouquinho, 2 minutinhos a gente começa. Aqui no meu relógio são 8h02, 8h10 a gente começa. Grande Fábio, meu amigo. Deus abençoe. A gente vai começar daqui a pouquinho. 1 minutinho e a gente começa. Rapaz, uma benção aquela versão que você trouxe da música. Vou até colocar aqui para os irmãos. Você podia tocar um dia pra gente aqui, hein, ô Fábio? A gente fazer uma live compartilhada e você tocar. O que você acha, Fábio? Isso aí, Jonatas. Fica aí com a gente, vamos começar. Já começar. Aqui no meu relógio são 8h10. Então vamos começar a nossa live /culto aqui da Congregação Batista em Serra Redonda, no interior da Paraíba. Eu estou em Campina Grande, que é uma cidade próxima, mas os nossos irmãos estão vendo aqui pela internet. Estamos separados, mas unidos, né? Através do Espírito Santo Deus e também pela internet, graças a Deus por isso, e nós podemos nos comunicar. Vamos começar orando ao Senhor, agradecendo, porque estamos vivos. Eu sei que muitas pessoas já pegaram essa doença, muitos passaram, muitos perderam seus familiares, então está realmente muito, muito complicado. Então a gente deve agradecer ao Senhor porque estamos vivos, né, pelo dom da vida. Então isso é um motivo de agradecimento. Mas também pedir por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enlutados. Uma boa notícia é que o pastor Sócrates teve alta, né? Então todos os batistas estavam orando por ele. Ele teve alta, eu acho que foi hoje ou foi ontem, mas ele saiu, está em casa, graças a Deus, e o pastor Sócrates teve alta. Então é mais um motivo de agradecimento.
Então nós temos algumas pessoas, tem um pastor do Rio de Janeiro, o pastor Tiago Titilo, que está adoentado com a família dele, com a filha pequena e o pai, mas parece que eles estão com o coronavírus, mas ele está mais tranquilo os sintomas, né? Então eles estão passando bem por isso, graças a Deus. O pastor também Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano, está em Manaus. A esposa dele, eu acho que teve que ir ao hospital com um pouco de falta de ar, mas ela já está em casa, então está um pouco melhor. Tá certo, meu irmão? Deus abençoe. Não, se tu puder tocar no domingo às 8 horas da noite, se for, depois eu converso contigo. Um grande abraço, meu irmão. Então, tem essas notícias. Os irmãos devem conhecer outras pessoas que precisam de oração, que estão com a doença ou que estão com parentes. Então depois vocês vão colocando aí nos comentários que nós vamos orar daqui a pouquinho. Nós vamos orar para iniciar o nosso culto. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por estarmos vivos. Obrigado por podermos te adorar por mais um dia, Senhor. Mais um dia que estamos aqui, podendo compartilhar a tua palavra, podendo falar o teu nome, Senhor. Tantas pessoas que estão em alguns estados no Brasil, mas principalmente a nossa igreja lá em Serra Redonda. Abençoe os meus irmãos em Cristo, guarda cada um deles de todo mal, Senhor. Abençoa que eles não fiquem aflitos com tudo que tem ocorrido, que eles fiquem firmes e constantes no Senhor. Abençoa, Pai, esse nosso culto, os louvores, as orações, as palavras que serão lidas, Pai, para a palavra compartilhada também, Senhor. Esteja abençoando. Te pedimos, Pai, misericórdia por nossas vidas. Nos protege, Senhor Deus, porque somente a Ti podemos pedir. E é isso que imploramos a Ti e te pedimos, no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de ler a palavra no Salmo 23. Acho que é um salmo adequado também para a gente ler nesse momento, o Salmo 23. Porque o Senhor é nosso pastor. Amém? Então vamos ler o Salmo 23. Você tem a sua Bíblia aí, você sabe de cor, né? Mas você ouça. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Esse é o salmo mais famoso da Bíblia. Esse salmo, o Salmo 121 também. Mas esse salmo coloca o Senhor como pastor, né? O nosso verdadeiro pastor. O pastor que cuida das suas ovelhas. E nós somos essas ovelhas. E Davi escreve isso, e talvez no seu tempo de pastor, ou lembrando do seu tempo de pastor, ou ainda como pastor de ovelhas que ele era, e observando como o seu cuidado, né, com as suas ovelhas. Tudo que ele fazia por elas, o cuidado com elas, para levar a ovelha para ter alimento, né, para ter a grama, para ter a água para ela beber, proteger ela do vento, da chuva. E a ovelha é um animal interessante porque é um animal totalmente dependente do seu pastor. A ovelha não faz nada sozinha. Então ela precisa do pastor para levá-la para comer, para levá-la a beber água, para protegê-la da chuva, do vento. Se ela cair, é o pastor que tem que levantá-la, que ela não consegue levantar sozinha. E a ovelha não faz nada sozinha, nada. E a ovelha também, se ela se afasta do seu rebanho, ela também se perde e não consegue voltar. Então o pastor também tem que ir atrás dela para colocá-la de volta. Então
A Bíblia coloca esse exemplo, nós como ovelhas e o Senhor como nosso pastor, porque é isso, nós somos totalmente dependentes dele. Diferente das cabras, né? Tanto que Jesus utiliza dessa figura, as cabras e as ovelhas, porque as cabras fazem tudo sozinho. As cabras se alimentam de qualquer coisa, elas bebem, elas procuram abrigo, elas brigam, elas lutam, mas a ovelha não. E o Davi se coloca aqui como uma ovelha e fala que o Senhor é o seu pastor e por isso ele não sentiria falta de nada. Eu acho que é importante nós meditarmos sobre isso, o Senhor como nosso pastor, e que nós não tenhamos falta de nada, porque é promessa do Senhor. Nós não sentirmos falta de nada, ou que não nos faltaria nada, nós teríamos aquilo que é suficiente para nossas vidas. Muitos querem muitas coisas, querem abundância, e a promessa do Senhor não é que você tenha abundância, mas é que você tenha a todo tempo. E o que Davi está falando aqui, se o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada, Ele me deve suprir. E por quantas vezes, meditando nesse salmo, e falando, Senhor, muitas vezes eu sinto, parece que eu quero algo mais do que o Senhor. E a tua palavra diz que se tu és o meu pastor, eu não devo sentir falta de nada. Irmãos, então que nós devemos ter isso em nossas mentes, nossos corações, de que se o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta. Eu terei sempre. Não quer dizer que eu vou passar por um momento de escassez, de pouca coisa. Isso vai acontecer nas nossas vidas. Mas a promessa é que não vai faltar. Essa é a promessa. Então o Senhor é o nosso pastor. Ele cuida da gente. Ele fala, ele vai nos levar, ele coloca aqui realmente como pastor, cuida da sua ovelha, ele leva para pastos para alimentar, leva para as águas, ele cuida do bem-estar da ovelha. E coloca no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabendo de quem foi Davi, a vida de Davi que ele levou, ele andou por muitos vales de morte, muitos vales de sombra da morte, mas ele sabia que o Senhor continuava com ele. E muitos de nós estamos enfrentando vales de sombra da morte nessa pandemia. E nós devemos ter certeza que o Senhor está conosco para nos proteger nesses momentos. E é isso que nossa alma deve descansar nele, deve confiar que Ele está conosco nesses momentos difíceis. E um outro ponto importante é o último versículo, que habitarei na casa do Senhor por longos dias. A gente gostaria de poder estar junto em comunhão lá na nossa igreja, no nosso lugar de culto, junto com os irmãos, mas pela misericórdia de Deus, que estejamos o mais pronto possível, que passe essa pandemia e nós possamos estar juntos, que nós possamos habitar na casa do Senhor por muitos anos, muitos dias, estar com Ele, não sair de sua presença. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de nós por essa palavra maravilhosa do Salmo 23. E agora eu quero colocar uma música, que foi a música, o Fábio que eu estava conversando, meu amigo do seminário, pastor Fábio, e ele hoje à tarde colocou uma canção muito bonita que eu gosto bastante, do Ademar de Campos, e eu gostaria que a gente meditasse nessa música, e se você puder também meditar nessa letra, que o Senhor possa realmente abençoar o teu coração, que o Senhor Jesus possa de fato aquecer o seu coração nesse momento difícil.
bom é a tua vida em minha vida. Ele coloca as palavras de Jó, coloca também o Salmo 139. Que bom ter a vida do Senhor em nossa vida, né? Ter essa ligação com Ele. Eu fiquei muito contente escutando essa música, o Fábio cantou hoje à tarde, foi muito bom para mim. Espero que os irmãos tenham também sido abençoados. Nós vamos no momento de orações, de pedido de oração. Chegaram outros irmãos, sejam bem-vindos, irmãos. Irmão Osimar, irmã Gorete, a irmã Ana Cláudia, irmã Zefinha, a irmã Josenilda, que não estava. Deus abençoe a todos. Irmão Osimar teve uma experiência abençoada no Salmo 23:4. Amém. O irmão, se puder gravar um áudio rapidinho, contando para a gente a experiência, eu coloco aqui. Se der, até o final do culto, eu coloco rapidinho o áudio do irmão. Os irmãos quiserem colocar suas orações, seus pedidos, seus agradecimentos, fique à vontade para que a gente possa estar orando agora nesse momento. Vamos orar pelos profissionais de saúde que têm sofrido muito nessa pandemia. Muitos têm morrido, muitos adoentados. Nós vamos orar por essas pessoas que têm se colocado no seu dever e se colocado realmente ali, muitos para morrer, mas têm feito isso como o seu dever de lutar ali realmente nos hospitais. Que o Senhor possa estar abençoando cada um deles. Orar também por aqueles enlutados que perderam seus parentes, que é um sofrimento muito grande dessa doença, que você não pode enterrar os seus parentes, os seus amados. Tudo é feito às pressas, muitos têm sido cremados, outros colocados em valas, porque não tem mais espaço nos cemitérios, não tem sido feito uma cerimônia própria realmente do enterro, então tem sido algo muito terrível. Então que nós possamos orar, colocar nas nossas orações os enlutados, aqueles que estão adoentados, já falei de alguns que eu conheço, então que nós possamos estar sempre nos lembrando de orar por essas pessoas que estão passando por essa doença. A irmã Gorete, agradecer a Deus por mais um dia, sim, que estamos vivos, graças a Deus que nós estamos vivos, o Senhor continua sendo bom, apesar das circunstâncias que estão ao nosso redor, muita incerteza, dúvidas, uma série de problemas que estamos enfrentando, mas o Senhor continua bom e continua sendo fiel. Oração da irmã Djalva vai ser no dia 13. Então lembrar de orar pela Djalva. Oração cirurgia do coração, né? Cledson, seja bem-vindo, Deus abençoe. Nós estamos aqui no culto que estamos fazendo lá na live da Igreja Batista em Serra Redonda, no interior da Paraíba. Seja bem-vindo. Então, mais algum pedido de oração? Orar também para aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com o coração realmente... Tem muitas pessoas com crise de pânico, muitas pessoas com crise de pânico, com problemas psicológicos crise de ansiedade, por causa da pandemia, por causa do medo do amanhã, o medo desse vírus. Orar pelos casais, que tem tido um aumento muito grande de violência doméstica, divórcios também, por causa da pandemia.
Então que nós possamos orar também pelos casais, pelas famílias que estão enfrentando esse momento. Mais algum pedido para que nós possamos orar? Se não há mais algum pedido, eu vou colocar aqui de fundo a música e nós vamos orar, seja agradecendo, seja pedindo ao nosso Deus por todos esses pedidos e agradecimentos feitos. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos primeiramente pedir perdão, Senhor, por nossos pecados, por tudo que temos feito, por nossos pensamentos, por nossas intenções equivocadas, erradas. Senhor Deus, nos perdoa, Pai, que nós possamos andar realmente nos teus caminhos, Pai. Quero te pedir pelos pedidos, pedir por todas as súplicas feitas, Pai. Esteja abençoando a Djalva, que vai fazer a cirurgia no dia 13, Senhor. Esteja abençoando os médicos nesse dia da cirurgia, que tudo ocorra bem. Te peço, Senhor Deus, pelos profissionais de saúde, Pai, que estão enfrentando essa pandemia, Pai. Muitos têm morrido, muitos têm estado doentes, Senhor, mas proteja cada um deles, Pai, que tem que enfrentar essa doença, Pai. Estão na linha de frente, Pai. Esteja abençoando. Abençoa todos os que trabalham em hospitais, todos aqueles que estão trabalhando, os profissionais que fazem entregas da parte sanitária, todas essas áreas que estão na linha de frente, entrando em contato com todas as pessoas, Pai. Abençoa as famílias, Pai. Te peço pelas famílias, Pai. Quantos casos de violência doméstica, separações, Pai, nesse momento de pandemia, tem sido algo terrível, Pai. Abençoa as famílias, Pai, no nome de Jesus. Eu te peço também por nossas igrejas, principalmente a nossa igreja lá em Serra Redonda. Abençoe meus irmãos em Cristo. Fortaleça na fé, Pai, no nome de Jesus, cada um deles, Pai. Abençoa, Pai. Que possamos continuar unidos, Pai, em Ti. Quero te pedir também pela vida do irmão Antônio, que fez aniversário. Guarda e abençoa, dê muitos anos de vida ao nosso irmão, Pai. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos também pela palavra que será lida e exposta. Que o Senhor possa estar falando, Pai, através das suas palavras. É isso que te imploramos e te pedimos no teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. E vamos ao nosso momento do compartilhamento da palavra. E nós vamos continuar da onde o Moisés, que pregou para a gente na semana passada, lá no livro de Malaquias. E eu vou expor hoje, falar um pouco no capítulo 2 de Malaquias. Aí na próxima semana a gente fala o 3 e o 4. Mas abra aí sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 2. Moisés já fez a introdução semana passada, mas é interessante a gente só falar algumas coisas antes de entrar propriamente no capítulo 2. O livro de Malaquias é uma declaração de Deus, é uma declaração tanto de amor quanto de juízo para Israel. Deus, pela boca do profeta, fala logo no capítulo 1, versículo 1, no capítulo 1, versículo 2, fala: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então, é um Deus que ama o seu povo e por isso por isso fala a profecia através do profeta, e o profeta escreve para alertar o povo, um povo que se afastou de Deus. E a gente está no momento depois do exílio, em que o povo retorna para a sua terra, um povo que começa a prosperar na terra. O Senhor começa a abençoar esse povo, o povo começa a crescer novamente, mas o povo acha que está muito bem sem Deus. Então ele começa a negligenciar o culto, começa a negligenciar o templo,
começa a negligenciar as ofertas, começa a negligenciar as alianças que o Senhor fez com o povo. Eles começaram a não ligar para isso. Então é uma carta, uma declaração de amor e de juízo de Deus para o povo de Israel. Esse povo que abandonou, simplesmente abandonou Deus. Deus que os trouxe de volta à sua terra, depois do exílio babilônico. Eles voltam, mas depois de um tempo eles se esquecem de quem era Deus. E aí Moisés já falou o capítulo 1, como o Senhor foi falando do povo de Israel, das coisas erradas que eles estavam fazendo, né? E o livro de Malaquias é um livro com perguntas e respostas, né? Retóricas, que o próprio Deus fala: vocês falam isso, vocês perguntam por quê? E ele vai respondendo essas perguntas que ele mesmo faz de forma retórica. E no capítulo 2, o foco principal são a palavra dirigida aos sacerdotes. Aqui a gente também fala do povo, mas é menos que os sacerdotes. Deus fala e realmente fala pesado com os sacerdotes, porque eram os sacerdotes os principais culpados pela apostasia do povo, né? As coisas começam de cima para baixo. Se os líderes pecam, o povo vai pecar também. Então, por isso que temos que ter muito cuidado quando estamos liderando, porque o nosso exemplo vai impactar todos os nossos irmãos. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Então, esse mau exemplo começa de cima e vai influenciando todo o povo. Então, esses sacerdotes que eram os principais culpados por o povo não querer mais Deus, não achar que estava muito bem, né? E Deus começa a falar: olha, vocês vão pagar por causa disso. E aí no versículo 1, o capítulo 1, diz, né? Agora, ó sacerdotes, para vós outros é que este mandamento. Então ele falou do povo, agora ele está se dirigindo exclusivamente, ou principalmente, para os sacerdotes. E aí nós vamos ver o que os sacerdotes têm feito contra Deus, para que Deus ficasse tão irado contra esse sacerdote, né? Essa parte dos líderes de Israel. Versículo 2: Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Aqueles homens, eles tinham abandonado a Deus. A gente viu no capítulo 1, na semana passada, como eles faziam. Eles davam ofertas, eles estavam fazendo tudo lá no templo, entregando as ofertas, oficiando no templo. Só que eles entregavam ofertas manchadas, animais mancos, animais ruins, animais que não prestavam. É isso que eles estavam entregando a Deus. Eles não se importavam com as ofertas, nem o povo e nem os sacerdotes para entregar. Então eles estavam fazendo tudo assim. Mas além disso, de estarem prestando um culto a Deus de qualquer jeito, eles ainda estavam sem honrar a Deus no seu coração. Eles faziam tudo isso de boca para fora. Então o que Deus queria é que eles voltassem a honrar a Deus no coração. Eles estavam totalmente corrompidos, e faziam tudo aquilo por fazer, não estavam nem aí. E Deus se importa muito também. A gente pode fazer tudo perfeito, as nossas ações perfeitas, mas se o nosso coração ele está afastado de Deus, um coração que não busca a Deus, não procura a Deus, não vale absolutamente de nada também as nossas ações. Mas os sacerdotes estavam das duas formas errados. Eles faziam oficiando no templo de qualquer jeito, entregando ofertas ruins, ofertas impróprias a Deus,
E também eles não honravam a Deus no seu coração. Aí isso me fez lembrar de Isaías 29:13, que diz assim: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. E aqui ele está indo além do coração que estava afastado de Deus. A sua adoração era só um mover de lábios, que não significava absolutamente nada. Ainda eles impunham regras que não foi Deus que colocou. E aí que ele falou para o sacerdote, Jesus pega essas palavras e utiliza com os fariseus da sua época para falar isso, que eles estavam inventando regras de adoração que Deus não tinha colocado. Eram só regras de homens. E muitos fazem isso. Criam regras, vão para um legalismo para falar que são mais espirituais que outros. Então, eles estufam o peito para falar que tem feito tudo que a regra, que a lei manda, feito além do que a lei manda, realmente para falar, né, para estufar os peitos e falar: olha, eu sou de uma casta superior, né, eu adoro Deus diferente, né, de vocês. E aí os dois grandes problemas: de um lado não está nem aí para nada, de um lado não quer saber de Deus, faz de qualquer jeito, do outro lado eles inventam regras de homens para querer aparecer mais, né? Mas é somente um mover de lábios. Então assim estavam os sacerdotes, faziam, oficiavam, mas estavam totalmente longe de Deus. E a promessa aqui de Deus é falando: olha, eu vou amaldiçoar vocês. Ele fala: de fato, eu já amaldiçoei, mas eu vou amaldiçoar as suas bênçãos, aquilo que chega para você de bom, eu também vou amaldiçoar. Então, todas as posses materiais que eles recebiam como oferta do povo, eles também, Deus ia amaldiçoar, não ia dar, né? Seriam devorados. E aí, quando as pessoas assim não honram a Deus, não colocam a sua vida no altar de Deus, não querem realmente ter um relacionamento verdadeiro com Deus e honrar o Senhor de fato com o seu coração, com a sua vida, e aí acham, isso aí já vê depois no capítulo 3, que acham que se entregar suas ofertas somente, que se fazer trabalhos externos, eles estão, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, e que Deus vai aceitar aquela oferta. E não é bem assim. Não é bem assim. Deus quer algo mais da gente. Deus quer o nosso coração. E aí os irmãos lá de Serra Redonda já sabem disso, mas eu vou falar que o coração no pensamento hebraico não é o que a gente pensa hoje, de sentimentos, né? Ouça o seu coração, escute o seu coração, faça o que o seu coração te diz, essas coisas que é só o sentimento. Não. No pensamento hebraico, o coração é a base interior de todas as intenções, pensamento, a vontade, é o que está dentro do ser humano. Isso é o coração. Então, quando lemos na Bíblia, guarda o teu coração. É realmente isso. É as intenções, os pensamentos mais profundos, sentimentos também, inclinações. Isso é o coração. E aqui é Deus que está falando isso. Por isso que nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, alma, força, entendimento. Coração é isso, é o nosso ser, é o mais profundo do nosso ser. Esse é o coração no pensamento hebreu judaico. E é isso que ele está falando aqui. Esses homens não me honram. Só colocar o carregador aqui. Então eles adoravam a Deus da boca para fora. E o Senhor falando: por causa disso eu vou amaldiçoar vocês e também suas bênçãos, porque vocês
não propondes, não colocam isso no coração, né? É tudo obra exterior. E, irmãos, e quando a gente está na liderança, quando a gente está à frente e falando sempre, e realmente isso surge de a gente fazer as coisas de forma automática. Isso algo, como é que eu vou falar? É um pecado que nós líderes, eu como líder, né, da congregação, como missionário, a gente incorre nesse erro de fazer as coisas de forma automática, porque a gente tem muitas coisas para fazer, a gente corre de um lado para o outro, atende pessoas, você tem que trabalhar, eu estudo também, você tem que fazer uma série de coisas, e você fazer isso tudo de forma automática. Isso é terrível. E nós devemos fugir disso, de fazer as coisas somente da boca para fora. Devemos fazer de coração. O Senhor está falando isso para o povo e para os sacerdotes principalmente. Vocês devem fazer de coração, com todas as suas inclinações, com a tua vontade, com o que há mais profundo do seu ser. Aí o versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Olha a palavra de Deus. Eu não vou só amaldiçoar vocês, eu vou jogar excremento. Você sabe o que é excremento, eu não vou falar essa palavra. É isso mesmo, na cara dos sacerdotes. E além de jogar na cara dos sacerdotes, ele também vai jogar eles para fora, como se faz com o excremento. É isso que ele está colocando aqui. Dos sacrifícios dos animais, que eram jogados os excrementos fora, Deus está falando, eu vou fazer também com vocês. Além de jogar vocês, excremento na cara de vocês, eu vou jogar vocês fora. Meu irmão, isso é terrível. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando. Assim como os seus sacrifícios, eu vou também fazer isso. Vou jogar vocês onde se coloca o excremento. Palavras terríveis de Deus para aqueles homens que estavam ali oficiando de qualquer maneira. Versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus aqui se apresenta como o Senhor dos Exércitos, o Senhor terrível nas batalhas. Ele está se colocando aqui como juiz. Ele está se colocando realmente no trono da sua soberania, como Deus. E que muitos de nós nos esquecemos. E é importante a gente voltar um pouco no Velho Testamento para relembrar isso. Lembrar do Deus poderoso, que também aparece no Novo Testamento, mas muita gente negligencia isso. O Deus que é o justo juiz. E aqui ele se apresenta falando aos sacerdotes o que ele faria. Então por isso vocês vão saber a minha aliança com Levi, com a tribo de Levi. Então, para a gente lembrar, Deus escolhe para si a tribo de Levi, das 12 tribos de Israel. Ele faz uma aliança com essa tribo e ele escolhe os primogênitos da tribo de Levi para oficiar, né? São os seus. Então ele toma para si, escolhe, e Deus o coloca. A internet está ruim, irmão? O que está acontecendo? Está lento? Fala aí para mim. O que está acontecendo com a internet? Está indo e voltando? Como é que está aí? Dá um ok se está bom, se está ruim. Me mostra aí para a gente continuar. Tá normal? O Moisés está falando que tá normal. Talvez é a internet do irmão aí. Então vamos continuar.
Então Deus fez essa aliança com a tribo de Levi, tomou os seus primogênitos, tomou para si, como propriedade sua, a tribo de Levi. Então eles eram exclusivos de Deus para oficiar ali no templo. E aqueles homens estavam negligenciando isso, estavam abandonando isso, estavam deixando de lado a promessa que Deus tinha feito com a tribo de Levi. Deus queria realmente que eles continuassem com a aliança, que eles fizessem aquilo que é correto. Olha o versículo 5: a minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então as características de Levi foi uma aliança de paz, de vida, né? E paz aqui é shalom, e não é simplesmente a paz como a gente entende hoje, que a gente entende paz como ausência de guerra. Shalom é muito mais do que isso. Shalom é bem-estar. Shalom é que não tenha mais barreiras entre nós, que não haja empecilhos. E é muito interessante isso, a ideia do shalom, né? Quando agora não estou recordado o profeta, mas fala acerca dos muros de Jerusalém, em que eles estão trabalhando nos muros, e quando não há mais brechas nesse muro, o que há é shalom. Shalom é integridade, shalom é essa unidade. Então, quando um hebreu, um judeu fala shalom, que é o oi, tudo bem, né? E o tchau também é shalom, ele está desejando isso, uma união. Isso é shalom. Então é um bem-estar, é uma união verdadeira, que não há barreiras entre nós. Então é isso que é o shalom aqui, é a paz e a vida que Deus dá a todos. Então é uma aliança de vida e de paz, dizendo aqui para que ele me temesse. E ali Levi, é interessante, Deus fala da tribo de Levi, mas está falando também de uma pessoa específica, é essa que temia a Deus. Então uma das características é essa, temer ao Senhor. Ele tremeu por causa do meu nome. E aí o versículo 6: a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Então a gente vê algumas características que Deus espera e fez na sua aliança com Levi. A gente vê a palavra do Senhor estava nos lábios, a palavra não se apartava dos lábios, estava sempre na boca de Levi. Ele não agia com injustiça, ele não tinha injustiça, e ele guiava os homens para a instrução. E Deus está falando, isso é o que eu espero dos meus sacerdotes, é isso que eu espero daqueles da tribo de Levi. E ele está falando, pelo contrário, versículo 8: vocês tendes desviado do caminho muitos, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eles estavam aguardando, Deus fez uma aliança com Levi, colocou algumas características para que a palavra não se apartasse da sua boca, que ele não agisse com injustiça, e que ele guiasse os homens à instrução, que desviasse do mal. Mas aqueles homens, pelo contrário, estavam desviando, estavam fazendo tropeçar as pessoas. E nós vimos no domingo o Senhor Jesus falando o que ele faria com aqueles que fariam tropeçar os seus pequeninos. Que ele falou, é melhor que se amarre uma pedra de moer, se jogasse no oceano, do que se você fizesse algum dos meus pequeninos tropeçassem. E aqui Deus está falando isso também, que ele esperava daqueles da tribo de Levi, daqueles sacerdotes, que eles não fizessem que as pessoas tropeçassem.
E aqueles homens, pelo seu ensinamento e pelo seu exemplo de vida, estavam fazendo com que as pessoas tropeçassem. Então realmente é muito sério o que Deus esperava dos seus sacerdotes e também espera da gente. Aqueles homens violaram a aliança de Levi e foram parciais, agiram injustamente nos seus desígnios. Eles violaram a aliança de Levi. Eles agiram de forma parcial, versículo 9. E por causa disso, Deus fala que eu os fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo. Eles não teriam mais respeito, não tem mais respeito diante do povo. As pessoas não iam ouvir mais aqueles homens. O Senhor estava retirando toda a autoridade deles. Irmãos, que coisa terrível. O Senhor retirar a autoridade de falar. E o mais terrível é a pessoa não notar isso, continuar fazendo exatamente aquilo que ela faz, sem notar que o Senhor já não estava mais com ele. E eu me lembro aqui de Sansão. Sansão como ungido do Senhor, Sansão escolhido desde o ventre, antes do ventre da mãe, para que ele fosse um juiz, para que ele lutasse pelo povo de Israel. E você conhece a história de Sansão. Sansão não queria saber de nada. Tudo que era para ele não ter feito, ele fez. Ele era um nazireu que não poderia tocar em coisa morta, não poderia beber bebida forte, deveria casar com uma mulher da sua tribo. Ele não está nem aí, ele faz tudo ao contrário. E aí tem um momento na história de Sansão, e que você sabe disso, daquele jogo com Dalila, em que Dalila fala para ele: o que te traz força? Aí ele fica brincando: se você me amarrar, se você não fazer não sei o quê. Até o momento que ele fala do cabelo, que era uma marca da aliança que ele tinha com Deus, porque ele era nazireu. E aí ele fala: se você cortar o meu cabelo, eu vou perder minhas forças. E ela vai, corta o cabelo, ele é pego. E aí naquele momento que entram os soldados, que ele queria lutar com os soldados, a palavra de Deus fala: mas Deus não era mais com ele. Mas ele não percebeu isso. Isso que é o mais terrível na história de Sansão. Ele não percebeu isso. Deus não era mais com ele. E ele continuou fazendo a mesma coisa. Mas Deus não era mais com ele. Ele estava totalmente perdido. E não tinha percebido. É que esses homens, Deus retiraria a autoridade que eles tinham sobre o povo. O povo ia ignorar, ia se tornar totalmente desprevisíveis perante o povo, porque eles não guardaram os caminhos de Deus, eles não andavam da forma que Deus queria que eles andassem, e eles se mostravam parciais, não agiam com justiça quando iam aplicar a lei. Então eles eram corruptos para aplicar a lei. Coisa que não acontece hoje em dia, né? Parece uma coisa bem antiga, que a gente não vê na igreja do Brasil, né, de forma nenhuma, mas acontecia naquela época. Versículo 10. E aqui, a partir do versículo 10, nós temos outro problema, tanto com os sacerdotes quanto com o povo, que é a infidelidade conjugal. Eles estavam traindo suas esposas, trocando por outras, e Deus aponta isso, tanto Israel quanto os seus sacerdotes. Versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Deus falando aqui: vocês não são filhos do mesmo Pai? Quer dizer, vocês não são raça eleita por Deus? O povo de Israel não é isso? A raça, a nação escolhida e criada por Deus, adotada por Deus, fundada por Deus. Dentre todos os povos, Deus escolheu em Abraão e fez uma nação. Mas eles não estavam agindo como filhos de Deus. E parece as palavras de Jesus lá em João 8,44, que os fariseus batiam no peito e falam: nós somos filhos de Adão, nós somos filhos de Abraão.
E Deus fala, olha, das pedras Deus pode surgir filhos. Falando do povo de Israel, que foi de fato Deus que criou a partir de Abraão. Mas ele falou, o jeito que vocês agem, vocês mais parecem filho do diabo. Porque mentem. Porque o diabo é o pai da mentira. E aqui ele está falando, vocês são filhos de Deus, mas vocês não estão agindo como filhos de Deus. Não parece, estão sendo desleais uns para com os outros, estão roubando, estão adulterando, enganando uns aos outros. É isso que acontecia no meio do povo de Israel. Eles não estavam realmente querendo seguir a aliança que foi feita aos nossos pais lá atrás, Abraão, a Isaac, a Jacó. Esses são os pais. Eles não estavam cumprindo isso. Então, Deus fez os seus filhos ali em Israel. Mas nós hoje, diferentemente dos judeus, nós precisamos nos tornar filhos de Deus. E somente nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. Está lá João 1:12. Ele nos tornou filhos de Deus. Através de Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. E isso através da fé nele. Quando nós cremos, nós confessamos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos adotados, nós somos, como Paulo fala, nós somos enxertados na família de Deus. Isso através de Jesus. E aí o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo de errado para Deus? Além de tudo que a gente viu que estava errado, mas tinha mais coisa errada. Versículo 11. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Olha o que Judá fez, o povo de Israel fez, casou-se com mulheres que eram de outras tribos, de outros povos, que não adoravam ao mesmo Deus. E a gente viu lá no capítulo 1 também das ofertas, que eram ofertas ruins, que eles entregavam a Deus. E aqui Deus está colocando que eles também casaram com mulheres que eram de outras tribos, que não adoravam ao mesmo Deus. Isso é grave, irmãos. E muitas pessoas hoje não ligam para isso. Quando vão casar, quando vão escolher o seu cônjuge, parece que não ligam. Ah, não, ele se converte, eu vou casar agora, e depois no meio do caminho ele vai aceitar Jesus. Não vai, é muito difícil, meu irmão, minha irmã, é muito difícil. Quase impossível se converter depois, se não anda nos caminhos do Senhor. Pela misericórdia de Deus ele tem feito, mas quanta lágrima. Eu conheço tantas pessoas que choraram tantos anos para que seu marido se convertesse, ou o contrário, homens que se casaram com mulheres que eram ímpias, tanto tempo para se converter, mas a maioria não se converte. É uma luta diária na criação dos filhos, também no momento de ir à igreja. É algo terrível essa divisão que acontece em muitas casas de cristãos. E muitos não é por falta de aviso, porque muitos têm sido aconselhados que vai dar problema, mas estão apaixonados, e aí não estão nem aí, e aí vão embora. Mas acontece muito. Acontece em Israel, acontece hoje em dia. Então o povo de Israel se juntou com outras pessoas que adoravam a Deus estranho. Versículo 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Olha que interessante. Como a gente estava falando, muitos continuavam adorando a Deus, ou seja, traindo sua esposa, ou casados com outras mulheres de outros povos, ou que separaram. A gente vai ver isso também quando em Israel,
separaram das suas esposas e entregando ofertas a Deus, que está tudo certo, está tudo bem, não tem nada a ver, vou entregar aqui minha oferta, e aí se eu entrego a minha oferta, aquele meu pecado fica apagado. Irmão, o Senhor está falando aqui, ó, seja quem for, o Senhor não vai receber oferta, o Senhor vai eliminar dentro do seu povo. E quem apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Olha isso. Então muitos querem entregar a oferta a Deus com a vida toda torta, achando que isso você vai ter uma barganha com o Senhor por causa disso. Coitado. Deus não se compra por causa disso. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa disso, dessas suas ofertas sujas. Deus não precisa disso. Não adianta querer barganhar, querer comprar o favor de Deus com dinheiro. Não adianta. O Senhor quer que nós nos convertemos a Ele, que temos a vida reta diante do Senhor, que nós deixemos as nossas práticas pecaminosas. É isso que Ele quer. E aí a oferta vai ser um fruto disso. Você vai entregar porque teu coração está alegre. Você quer devolver ao Senhor, quer entregar a Ele. E é claro que Ele vai aceitar a sua oferta. Mas não adianta nada. É isso que o Senhor está falando aqui. Não adianta absolutamente nada. Traindo a esposa, divorciando da esposa, conseguiu, se ajuntou com mulheres que eram de outros povos. E Deus aqui está falando que não é para se separar dessa mulher. Não, nada disso. Nada disso. Nós vamos ver o que o Senhor vai falar. Versículo 13. Ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. É o que a gente está falando aqui. Chega lá e se derrama a presença do Senhor e chora. Olha isso. Meu Deus, Deus está falando isso. Olha, para com esse teatro, para com essa palhaçada. Isso é palhaçada, isso é teatro. Vai lá na frente, aí chora e se derrama perante Deus. Entrega a sua oferta como se Deus fosse ouvir aquele choro de crocodilo, aquelas lágrimas de crocodilo falsas. É tudo mentira. Deus está falando para o povo, está falando para a gente. Deixa de mentira, se converte de verdade. Para com isso, essa vida dupla. Para isso. De ter mulher fora do casamento, de estar traindo a sua esposa. É isso que Deus está falando. Ou aqueles que não são casados de fato e vivem em fornicação. Vivem sob o mesmo teto, mas não se casam. Acham que está tudo certo, tudo normal. Deus está olhando para isso, é o que a palavra dele está falando. Não é o Tiago que está falando, é a palavra dele. E desculpe se eu estou ofendendo você, mas é a palavra de Deus que está falando, não sou eu, é a palavra do Senhor. Não adianta nada entregar a oferta, não adianta nada ficar chorando e se derramando lá no altar, se não te transforma a sua vida. Não adianta nada, meus irmãos. Não adianta nada. O Senhor não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E o versículo 14 é a retórica. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ele está falando assim, o povo ainda é cara de pau, de falar, por que o Senhor não recebe a nossa oferta? Por que o Senhor não nos abençoa? Por que o Senhor não se derrama as suas ofertas sobre nós, as suas bênçãos sobre nós? Ainda pergunta. Ele fala, por que você trai a sua mulher? Você não respeita a aliança do casamento. É por causa disso. Versículo 15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Está falando, ele fez um único povo para cuidar da descendência que viria.
Por isso esse cuidado de ter pessoas da mesma tribo, da mesma nação de Israel, que adorassem o mesmo Deus, para que os seus filhos também fossem criados da mesma forma e pudessem crescer sobre os mesmos mandamentos. É isso que Deus está falando aqui. E além de não respeitar isso, ainda por cima estavam traindo as suas esposas, a mulher da sua mocidade. Versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O Senhor, Deus que odeia o divórcio. Irmãos, Deus criou homem e mulher para serem um só. É isso que ele está falando aqui. Ele está lá em Gênesis 2:24. Deus planejou a família. Deus uniu de dois, Deus fez um e uniu como uma só carne. Por isso que eles vão deixar pai e mãe. Por isso que eles serão um e se fundirão em uma só carne. Quando Jesus responde aos fariseus, em Mateus 19, que eles chegam e falam: Senhor, é lícito o divórcio, eu posso divorciar, né? Porque está lá a carta de Moisés, né? que colocou isso. Jesus fala: olha, Deus colocou a carta por causa da dureza do coração de vocês. Quer dizer, é um mal menor. Não é aquilo que Deus quer, mas é um mal menor, para que vocês não se matassem. Deus institui a carta de divórcio. Está lá na lei mosaica. Deus instituindo através de Moisés a carta de divórcio. Mas o que eles pegaram? O que eles faziam? Eles pegavam a carta de divórcio, e aqui, nesse caso, já acontecia isso. Pegaram essa carta de divórcio e aí repudiavam. Aqui na minha versão fala também repudio. Eles largavam a mulher por qualquer coisa. Então, se a mulher não soubesse cozinhar o feijão e ele não gostasse do feijão da mulher, ele abandonava a mulher, deixava ela de lado. Se ela não soubesse fazer as coisas, ou se ele não fosse com a cara dela, falar: essa mulher ficou muito feia, sei lá, qualquer coisa, e largava a mulher. Então, a carta de divórcio que Moisés colocou é para proteger a mulher que era repudiada, para que ela pudesse casar novamente. Não o camarada que deixou a mulher por qualquer coisa. Mas aqui a palavra é clara. Deus odeia o divórcio. O plano de Deus é a união das famílias. O que Deus uniu, que não separe o homem. Mateus 19:6. Aconteceu no meio do povo. O povo e os sacerdotes estavam se divorciando, traindo. E isso se tornou uma prática comum. E outra coisa, Deus coloca, o profeta fala no versículo 16, que ele coloca a prática do repúdio, do divórcio, como semelhante ao assassinato. Porque ele diz: aquele que cobre de violência as suas vestes, cobre de violência o sangue, né? Aquele que cobre de sangue as suas vestes, cobre de violência as suas vestes. Então ele está colocando, equiparando com a violência do sangue do assassinato, o divórcio. Olha a gravidade que Deus coloca aqui em Malaquias sobre a separação dos casais. E aí você pode falar: hoje em dia é diferente. Acontece muito divórcio hoje em dia, infelizmente. Mas os planos de Deus são os mesmos para o casamento. Nada mudou com relação a isso. Nada mudou com relação a isso. Nós entendemos que as coisas mudaram, algumas coisas. E aí, em caso de traição, sou a favor do novo casamento. Mas o plano de Deus é para que o que Deus uniu, o homem não separe. Esse é o plano original de Deus.
Né? Os casais devem lutar por isso, para manter-se unidos perante o Senhor. E aqui o mais terrível era os sacerdotes fazendo isso. E hoje a gente vê isso, muitos pastores divorciados e se casando de novo, e se casando novamente, sem compromisso nenhum. Isso é terrível, terrível. Deus aqui está falando contra isso. Fechando, então, falamos sobre o capítulo 2. Capítulo difícil. Mas a aplicação do sermão, o que o Senhor espera, tanto dos sacerdotes quanto do povo? O que o Senhor espera de nós? O Senhor espera de nós, primeiramente, o temor. Nós tememos ao Senhor. Em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então tudo começa com o temor ao Senhor. Nós nunca devemos perder o temor ao Senhor. Aqueles homens, aquelas mulheres perderam o temor do Senhor. Estavam praticando pecado e não estavam nem aí para nada. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós nunca devemos esquecer isso. Primeira coisa, temer ao Senhor, respeitá-lo. Nós devemos fazer isso, irmãos, não esquecer disso. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. A segunda coisa é que a lei não fuja da nossa boca. E aí lá em Josué 1:8, que diz que não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que a palavra do Senhor não fuja da nossa boca, que nós possamos meditar nas Escrituras, memorizá-la, para que nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós possamos ter as Escrituras, ter as palavras do Senhor guardadas no nosso coração. Como diz lá no Salmo 119, que eu guardei as palavras do Senhor no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Terceira coisa, andar com Deus. O Senhor quer que nós andemos com Ele, andar junto com Ele. Eu me lembro aqui de Enoque. Enoque andou tanto com Deus que o Senhor o levou, o arrebatou para si. Ele era amigo de Deus e assim o Senhor o levou. E nós também devemos andar com Deus, ter a intimidade, o relacionamento com o Senhor através da leitura bíblica e através da oração. A quarta coisa, que nós devemos nos desviar do pecado e desviar as pessoas também do pecado, ajudá-las para que elas não tropecem, para que elas não caiam. Olha, interessante, 1 Timóteo 3:2 fala sobre algumas características do bispo ou do líder e diz que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Algumas características desse bispo. Então, ele seja apto a ensinar, que ele seja irrepreensível, marido de uma só esposa. Naquela época também tinha poligamia, se casavam-se com muitas mulheres. Ele está falando aqui que seja marido de uma só esposa. Que seja vigilante, que não durma, né? Não durma no ponto, no sentido de fechar os seus olhos e não observar. Uma pessoa sóbria, né? Não uma pessoa muito raivosa, mas sóbria, honesta, que receba bem as pessoas, apto a ensinar. E o 5, que seja fiel à aliança com Deus e também com a sua esposa. Ser fiel com Deus e também com a sua esposa, como nós vimos. Também lá, 2 Timóteo 2:2, e diz: aquilo que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite também a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Então, que a gente possa passar aquilo que a gente sabe para homens fiéis,
homens comprometidos com a palavra do Senhor, para que eles possam também passar a outros homens comprometidos com a palavra do Senhor, e assim continue. Homens de caráter, que sejam fiéis à aliança que fizeram com o Senhor, fiéis à sua esposa, fiéis aos mandamentos do Senhor, pessoas de caráter. A gente precisa de gente de caráter hoje em dia, muito mais de gente que fale bem, gente que tem um carisma muito grande, que arrebata multidões. Precisamos hoje em dia de gente de caráter, gente que fala sim, sim e não, não. Gente que cumpra contratos, que cumpra com sua palavra. Precisamos de gente desse tipo. Porque hoje as coisas estão totalmente fluidas, né? Estão totalmente sendo levadas pela maré. Então, irmãos, com essas 5 coisas, vou repetir, que nós possamos temer a Deus. A segunda coisa, ter a lei de Deus na nossa boca. 3, andar com Deus. 4, que nós possamos desviar do pecado. E 5, ser fiel à aliança com Deus e também com a sua esposa ou ao seu marido. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida, meu irmão. Sei que a palavra não foi fácil, realmente não foi fácil para mim falá-la, né? Expô-la, porque é uma palavra dura, que foi dada principalmente aos sacerdotes, aos líderes, mas também ao povo. Então que o Senhor possa ter feito você meditar nas Escrituras, na sua palavra, que você medite nela. Leia o livro de Malaquias, é tão pequenininho, medite. E na próxima semana a gente fecha o livro de Malaquias com o capítulo 3 e o capítulo 4. Amém? Então vamos orar. Se você tem mais algum pedido de oração a ser feito, nós vamos estar orando nesse momento. Se você tem mais algum pedido, nós vamos orar. Domingo estamos de volta às 8 horas da noite, certo? E em nome de Jesus estaremos juntos, separados, mas juntos novamente, para a honra dele. Amém? Então vamos orar. Feche teus olhos, que o Senhor esteja nos abençoando. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Essa palavra dura, Senhor Deus, que é difícil de falar, difícil de escutar, Senhor, mas tem que ser explanada a tua palavra. Ajuda, Senhor Deus, que nós nos voltemos a Ti verdadeiramente, Senhor Deus, que nós não nos afastemos de Ti, Senhor Deus, que nós possamos voltar, Senhor Deus. Por favor, te imploro por isso. Perdoa os meus pecados, quantas vezes que eu peco contra Ti, Senhor. Por favor, Senhor Deus, me perdoa, Pai. Perdoa os meus irmãos em Cristo, que nós possamos buscar arrependimento em Ti, Jesus. No Teu precioso nome, Jesus. Nos abençoa, nos guarda, Senhor Deus. Nos protege também no meio dessa pandemia, Pai. Protege nossos corações e mentes, Pai. Que continuamos firmes em Ti, Jesus. No nome santo, no Teu precioso nome, Jesus. Protege a nossa igreja, Pai. Que nossos irmãos sejam firmes, Pai, em Ti, Jesus. No Teu santo nome, Jesus. No Teu precioso nome, Pai. Abençoe cada um de nós. São essas coisas que nós imploramos a Ti e te pedimos. No Teu santo e precioso nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor possa abençoar todos nós. Fiquem com Deus. E até domingo às 8 horas da noite. Amém.